Meus irmãos, se eu perguntasse a você nesta manhã, o que é que você entende ser o mais excelente, ou seja, ser o melhor, o que é que você me responderia? É claro que essa pergunta é retórica, é claro. Nós vamos observar então, meus queridos irmãos, e observamos isso, que no capítulo 12 o apóstolo Paulo apresentou uma lista de dons concedidos para a edificação da igreja. Ou seja, os dons foram dados não para que a igreja usasse meramente para as pessoas se sentirem melhores do que outros, mas foi exatamente para um fim proveitoso, para a edificação, para o crescimento da igreja. É claro que alguns possuem maior visibilidade e outros são mais discretos, mas todos os dons, sejam eles quais forem, devem ser utilizados para a glória de Deus, não é para o destaque daquele que possui o dom, porque na verdade o dom foi dado por Deus. Contudo, é triste admitir, meus queridos irmãos, que muitas vezes, infelizmente, no nosso meio, as pessoas usam o dom concedido de Deus para o seu próprio orgulho, para, na linguagem popular, aparecer, e isso é completamente, totalmente reprovável diante de Deus. Diante de tantos dons, então, que Deus concede à igreja, e que Paulo tratou isso no capítulo 12, e continuará tratando no capítulo 14, nesse capítulo do meio, capítulo 13, Paulo vai destacar aquilo que é conhecido como sendo as 3 virtudes teologais: fé, esperança e amor. E ele então vai revelar que o que é realmente essencial, importante, que vai ficar o maior destes, é o amor. Sem amor, até os melhores, maiores dons ficam sem sentido, perdem o sentido. E é sobre esse caminho, então, mais excelente que nós refletiremos hoje à noite, baseados nesse capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios, versículos de 1 a 13. Abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura que faremos. Para início de conversa e antes de ler o texto, você observa que há como que um resíduo do capítulo 12 nos escritos de Paulo, que deveria pertencer ao 13 exatamente, mas houve uma diferença de divisão dos versículos aqui na nossa tradução para o português, que diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. E que caminho é esse? Ele vai dizer: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, e havendo línguas cessarão, e havendo ciência passará.
porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três. Porém, o maior destes é o amor. Vamos orar? Senhor, nós bendizemos o Teu nome, pela Tua bendita palavra, Senhor. Sabemos, Senhor, que ela foi inspirada por Deus e somente ela é fonte de autoridade, somente ela é inerrante, somente ela é autoritativa e suficiente para as nossas vidas. Portanto, eu te peço, Senhor, fala aos nossos corações, que essa leitura, essa exposição da palavra vá além da mera letra e atinja o nosso coração, para o louvor da glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, 1 Coríntios capítulo 13, como eu já disse, está entre dois capítulos que tratam dos dons espirituais, que podemos dizer que são elementos fundamentais na vida da igreja. Elementos fundamentais, porém não essenciais na vida da igreja. Nessa perspectiva, o amor não é apenas mais um entre tantos dons que ele nos elenca, mas sim, o amor é o fundamento sobre o qual todos os outros dons devem ser sustentados. Porque sem ele, os demais dons, eles perdem a sua relevância e se tornam vazios e sem propósito. Não é muito raro você encontrar na igreja do Senhor pessoas orgulhosas. E Paulo então trabalha essa perspectiva mostrando o que o amor não é. Para início de conversa, é importante destacar que na leitura desse texto nós precisamos entender definitivamente o estilo desse escrito. Ou seja, qual é o estilo desse capítulo 13? E Paulo usa aqui algumas figuras de linguagens para exatamente ilustrar a sua argumentação. E essa figura de linguagem, que é citada aqui em pelo menos 3 momentos, é exatamente a chamada hipérbole. Observe a expressão, língua dos homens e dos anjos. Observe também o que ele fala no versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios. E ainda mais ele vai dizer, usando outro hipérbole, que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes. Então, essas expressões aqui precisam ser entendidas à luz daquilo que era a intenção do apóstolo Paulo dizer para aquele povo, para aquela igreja de Corinto. Quando ele escreve essa epístola, ele está usando aqui de uma
hipérbole, de um exagero. É interessante que essa expressão língua dos anjos, ela não é literal. E ela não é citada em nenhum outro lugar das Escrituras Sagradas. Mas é sim uma construção retórica usada pelo apóstolo Paulo para provar aquilo que ele quer. E eu sei que há divergências entre comentaristas, mas majoritariamente todos vão defender que trata-se de uma hipérbole intencional utilizada pelo apóstolo Paulo, exatamente um exagero para chamar a atenção dos seus leitores, dos destinatários dessa epístola, destinatários primários dessa epístola. Até mesmo comentaristas pentecostais, neopentecostais, como um famoso e respeitado comentarista chamado Gordon Fee, é um norte-americano que tem várias obras traduzidas para o português. Até ele reconhece que aqui trata-se de uma hipérbole, que é uma figura comum, era uma figura comum utilizada no mundo grego-romano naquela época. Dito isto, vejamos o que o amor não é, que o apóstolo Paulo fala aqui. Em primeiro lugar, o amor não é um barulho vazio. Às vezes, e eu já ouvi essa expressão algumas vezes, e talvez vocês não tenham ouvido, mas Jane vai lembrar muito bem. Se você pega uma lata, aquelas latas de tinta de 20 litros, vazia, né, e começa a bater. É um barulho horrível, mas é vazio de sentido. Pois bem, alguns pensam que Paulo fala, quando se reporta aqui a essas línguas, alguns pensam que Paulo está falando de um idioma especial que é utilizado pelos anjos, esquecendo-se de que, quando os anjos descem dos céus para trazer uma palavra especial para o seu povo, os anjos falam em uma língua inteligível. E até se brinca nos meios acadêmicos, né? Eu lembro meu antigo professor, o reverendo Humberto Gomes de Freitas, que ele brincava e dizia: a língua que será falada no céu é o hebraico. Pois bem, não é intenção de Paulo dizer que os anjos têm uma língua específica, especial, diferente daquilo que a gente fala. Não é isso. Porque os anjos sempre revelaram a vontade de Deus através de um idioma que as pessoas entenderam claramente o que ele queria dizer. O amor também, além de não ser um barulho vazio, não é um ato sem proveito, ou não são atos sem proveitos. Mesmo que haja profecias, mesmo que haja conhecimento, e mais uma hipérbole que ele usa, de toda a ciência, ou mesmo que se tenha uma fé muito grande, propagada para que todos vejam a sua fé e que eles digam: você, monte, saia daqui, vá para ali. Paulo vai dizer: se não tiver amor, nada vale. Então isso também não é amor. E o amor também, ele não é um sacrifício sem valor. Às vezes, a gente entende que algumas pessoas querem fazer isso, querem sacrificar por alguma causa específica, mas isso não é amor. Mesmo que você pegue
todos os seus bens, tudo aquilo que Deus te concedeu, e ofereça para alguém necessitado, mesmo que você morra no lugar de alguém, que você deu o seu corpo para ser queimado por outra pessoa, sem amor, isso não tem valor, isso também não é amor. É o que Paulo está dizendo aqui. Em suma, meus irmãos, dons, atividades e até mesmo o martírio sem amor estão completamente distantes daquilo que é o amor e são inúteis diante de Deus. Na próxima semana eu vou definir esses termos e nós vamos então entender mais claramente o que eu quero dizer. O apóstolo Paulo, então, ele nos alerta que dons, ações, sacrifícios não podem, melhor dizendo, ser falsificados. E há muitas pessoas que fazem isso, os mercadores da fé. Essas coisas podem ser falsificadas, mas o amor não. Ele não pode ser imitado fora de Cristo. Isso é falsidade. Cristo, então, meus queridos irmãos, não veio apenas fazer milagres, mas ele veio amar, ele veio servir, ele veio se entregar por nós na cruz do Calvário para pagar uma conta que não era sua, uma conta que era nossa, mas ele voluntariamente faz isso e ele faz por amor. Lembram-se daquilo que as pessoas chamam da Bíblia em miniatura? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você pode estar na igreja, você pode estar servindo na igreja, além de sentar nesses bancos, participar de todas as programações da igreja, você pode servir como qualquer pessoa, inclusive até como pastor. Você pode pregar, você pode cantar, tudo isso, mas sem viver o verdadeiro amor, pura hipocrisia, ainda assim, fazendo todas essas coisas, você pode estar fora do caminho mais excelente. Uma segunda coisa que eu quero destacar aqui no texto. Vimos o que o amor não é, e veremos agora, dos versículos 4 a 7, o que o amor é. Porque após dizer, utilizando-se de figuras de linguagem, o que o amor não é, Paulo, agora, de forma objetiva, ele passa a defini-lo. O amor, meus irmãos, se revela em situações concretas. E entre essas situações completas, aqui no versículo 4, ele diz que o amor é paciente e benigno. Paciente e benigno. Quem ama vive com contentamento. Quem ama é humilde. E nele, então, a ausência de soberba, bem diferente do padrão do mundo. Essa, então, é a perspectiva do verdadeiro amor, que não é um mero discurso, mera retórica, mas é algo concreto que acontece no dia a dia. E esse amor se conduz de forma honrosa, de forma decente no trato com os outros. O amor, meus queridos irmãos, é altruísta, generoso e abnegado. E quando nós falamos isso, nós lembramos que quem verdadeiramente ama não busca meramente o seu
próprio interesse, antes ele está preocupado no interesse dos outros, no interesse da comunidade. Mas salta-nos aos olhos muitas vezes que nós estamos na igreja só buscando os nossos próprios interesses. Nós não queremos de fato viver conforme as Escrituras dizem que nós devemos viver. E agimos de forma contrária o que a palavra de Deus nos instrui e nos revela. Observe, meus queridos irmãos, que também o amor está pronto a perdoar, porque ele é misericordioso, ele não guarda mágoas, não se irrita com facilidade. Tornou-se uma linguagem política, de campanha política nesses últimos anos, aquilo que se chama discurso de ódio. A ideia do discurso de ódio é sempre qualquer coisa que seja diferente daquilo que você diz. Então você acusa os outros de estarem fazendo discurso de ódio, onde você próprio está com ódio daquela pessoa e age de forma completamente contrária àquilo que na verdade deveria ser o amor. E as pessoas então são rancorosas, elas querem vingança. E como alguém já disse que a vingança é um prato que se come frio, ela aguarda o melhor momento para atacar, para destruir aquela pessoa que você quer. Não é misericordioso, mas o amor não. Ele está pronto para perdoar, não guarda mágoas, não se irrita com facilidade. E ao fechar a sua argumentação, meus queridos irmãos, Paulo apresenta então 4 tudos. Aqui, obviamente, é um neologismo, né? Não existe tudos. Mas Paulo os utiliza aqui no versículo 7. Veja o que nos diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É interessante que no texto em português nós temos nessa ordem, e quando você faz uma análise disso aqui, a palavra tudo funciona como um sujeito semântico. Mas no grego essa ordem é invertida. Há uma inversão onde o tudo não vem primeiro. E ali ele vai exercer uma função de objeto direto da oração. Isso não é um mero detalhe, mas é um detalhe gramatical importantíssimo, porque revela uma profundidade teológica, pelo menos por 2 motivos. O primeiro motivo: a função do tudo aqui, no grego, como objeto direto, vai destacar a abrangência das ações do amor, mas não a sua identidade. É a abrangência, a amplitude do amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. A segunda coisa é que o amor exerce essas ações em relação a todas as coisas. E sempre que for necessário praticar paciência, fé, esperança e perseverança. Mas observe que, mesmo tendo esse tudo, há limites que devem ser impostos no uso dessas questões e nas ações do amor no dia a dia. Há um limite, que é o limite moral e espiritual para esse tudo. Ou seja, o amor não significa acreditar em mentiras. O amor não significa viver pacientemente e tranquilamente com o pecado. Porque alguns querem viver no pecado e querem que nós sejamos pacientes, como se nada estivesse acontecendo. E também há o limite de se tolerar
a injustiça. Como crentes, nós não podemos tolerar a injustiça, porque Deus é justiça. E esse atributo da justiça de Deus é algo que foi compartilhado conosco. Nós temos em alguma medida a ideia, essa centelha da justiça divina, e nós devemos então praticar isso em nossas vidas. Portanto, pelo contrário, nós precisamos entender essas 4 orações aqui. Tudo sofre, como sendo sofrer tudo por amor. Tudo crê, como sendo crer em tudo que é verdadeiro. Tudo espera tudo o que Deus prometeu. E o último, tudo suporta tudo na jornada do amor, sem desfalecer, crendo que está fazendo a vontade de Deus. Observe que a perspectiva é completamente diferente de como nós temos na nossa língua portuguesa. Mas eu quero destacar, em terceiro lugar, o amor como sendo a expressão do caráter eterno de Deus. O amor como sendo a expressão do caráter eterno de Deus. Observe que os versículos de 8 a 13, o apóstolo Paulo, ele vai tratar de 5 assuntos. 5 assuntos. O primeiro está no versículo 8, onde ele aborda a perplexidade do amor, a perpetuidade, melhor dizendo, do amor. Ele afirma que o amor jamais acaba. Para destacar isso, ele faz então um contraste direto com o caráter transitório dos dons e a permanência do amor. Ou seja, a efemeridade dos dons e a eternidade do amor. Ainda que existam profecias, línguas, conhecimento, isso é importante para a vida da igreja, mas isso um dia findará, passará. O amor, porém, não. Ele continuará, ele é permanente. E esse, então, é o primeiro assunto que ele trata. O segundo aparece nos versículos 9 e 10, onde Paulo ressalta as limitações dos dons espirituais. Observem, Paulo está chamando a atenção para que, além de que essas coisas são passageiras, elas são limitadas. Elas não abrangem tudo aquilo que se tem necessidade. E aí ele fala a respeito dessas nossas limitações, que sem dúvida alguma se acentuaram muito mais depois da queda. A gente sabe que o primeiro ponto dos 5 pontos do calvinismo é a chamada depravação total. E o que é a depravação total? A depravação total é que, devido ao pecado original, todas as áreas da vida humana, elas foram afetadas, inclusive o conhecimento. Ele foi ainda mais limitado. Então, Paulo vai dizer que esse conhecimento, ele é parcial. Ele vai dizer que as profecias são fragmentárias, incapazes de revelar o todo que Deus quer para nós. E nós conhecemos, então, uma pequena parte daquilo que Deus quer. Quando se fala num iceberg, que é aquele bloco de gelo no sul, na Antártida, ou lá no norte, no Polo Norte, sabe-se de que são um bloco de gelo do qual uma pequena parte aparece, está visível no horizonte, mas a maior parte está embaixo. É assim então que acontece. As profecias, elas não têm condição de revelar o tudo. Esses dons, então, conforme Paulo está dizendo, eles são provisórios, ao contrário do que é perfeito, o que é eterno.
E nós veremos no próximo sermão exatamente isso. E sobre a expressão, o que é perfeito? Há pelo menos 3 interpretações que eu vou destacar, 4, que eu vou destacá-las aqui, porque elas têm a ver com aquilo que é conhecido no meio teológico como sendo os continuistas e os cessacionistas. Já ouviram falar sobre isso? Os continuistas são aqueles que defendem a contemporaneidade dos dons sobrenaturais. E os cessacionistas são aqueles que defendem a cessação desses dons considerados sobrenaturais, principalmente línguas, profecias, milagres. E aí, milagres de alguém ter o poder de efetuar milagres. 4 correntes. A primeira delas é a corrente liberal. Essa corrente liberal são aqueles teólogos liberais que de fato não consideram a Bíblia como sendo a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, e eles vão entender esse texto, o que é o perfeito, como sendo uma maturidade ética e espiritual da humanidade, sem conotação sobrenatural alguma, porque eles são materialistas. E nós devemos desprezar essa interpretação. A segunda corrente é a corrente pentecostal, que interpreta a plenitude como a plenitude escatológica na volta de Cristo. E assim eles vão dizer que só quando essa volta de Cristo se der, é que os dons cessarão. Então elas continuam até a volta de Cristo. Por isso as igrejas pentecostais, elas adotam essa ideia de línguas, dons de curar e também de profecia. Há uma terceira corrente que é chamada corrente evangélica. Majoritariamente ela entende como sendo a plenitude escatológica, embora uma minoria associe isso ao fechamento do cano, defendendo assim o cessacionismo. Mas é uma corrente minoritária. E então vem a corrente reformada, aquela que nós acreditamos, que vê esse perfeito como sendo a plenitude escatológica, a volta de Cristo e a eternidade. Mas entendemos sim que Deus intervém ao longo da história da forma como lhe apraz, e que os dons espetaculares, eles cessaram, eles foram próprios para a era apostólica, cessando então com a morte do último apóstolo, que foi o apóstolo João. O terceiro assunto que Paulo fala aqui ele apresenta o contraste entre aquilo que é maturidade futura e maturidade presente. É como se as pessoas ainda necessitassem de dons para a vida da igreja, e isso demonstra então uma imaturidade da igreja, porque o Senhor Deus já concedeu a sua palavra. Então, ser criança representa viver sob as limitações dos dons temporários. Na perspectiva teológica é exatamente isso. Enquanto que ser adulto representa a plenitude daquilo que está por vir, quando tudo será revelado. Entenderam? Ou seja, eu não preciso ver para crer, porque eu já criei sem ver. E Jesus diz que mais bem-aventurado são os que não viram e creram. O quarto assunto, fechando aqui, não é? Aliás, o penúltimo assunto, trata do contraste entre a visão limitada do presente e a visão plena do futuro. Hoje vemos como espelho, de forma obscura,
Ah, meus irmãos, mas chegará um dia em que nós veremos face a face, não a Deus Pai, porque homem algum pode ver a Deus Pai e continuar vivo, mas nós veremos a Cristo face a face, nós veremos ao Cristo ressurreto e teremos então pleno conhecimento daquilo que Deus quer nos revelar e que nós podemos ter a capacidade de entender a sua revelação de forma plena, sem a limitação do pecado ou de qualquer outra coisa. E por fim, Paulo encerra esse capítulo com o chamado ápice do seu discurso. As 3 virtudes teologais que transcendem o tempo, não estão limitadas ao tempo e se perpetuarão por toda a eternidade: fé, esperança e amor. Esses 3, porém o maior destes é o amor. Este é o caminho mais excelente. Mas diante dessas verdades, meus queridos irmãos, eu quero trazer algumas aplicações para a nossa vida. Primeira, meus irmãos, amemos com amor que transcende os dons espirituais e as aparências. Você não precisa amar de aparência. Você não precisa ser falso. Mas você tem que amar verdadeiramente, inclusive os seus inimigos. Paulo trata disso no capítulo 12 da Epístola aos Romanos. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre as suas cabeças. Então, um crente ou mesmo uma igreja inteira, ela não é conhecida pelos seus dons, ela não é conhecida pelos talentos que os seus membros possam vir a ter, e nem tampouco elas são conhecidas por estruturas faraônicas belas, mas sim uma igreja verdadeira, ela é conhecida pela prática do amor, e isso não falha. Vivemos, meus queridos irmãos, dias em que as pessoas buscam reconhecimento espiritual, um reconhecimento espiritual performático. Estão aí, no mundo inteiro, para a gente ver que as pessoas, líderes, estão apresentando performances que chamam a atenção de todos. São as megas igrejas, mas é apenas um ativismo sem essência verdadeira do amor de Deus. Porém, Deus nos desafia a viver esse amor todos os dias, esse amor de forma visível, de forma constante, de forma verdadeira. Por quê? Porque é o verdadeiro amor que permanece para sempre. A segunda lição: meus irmãos, não devemos viver num estágio de infantilidade espiritual permanente, como muitos vivem hoje. Nós, os casais, quando têm seus filhos, por mais lindinho que seja a criança de colo, essas crianças que vêm aqui à frente, por mais que nós amemos as crianças, nós não queremos que elas sejam crianças eternamente. Ou você quer? Se você pensa assim, você está errado. Compre um bebê reborn para você. Pois bem, isso me lembra a história de Peter Pan. Lembram? A história de Peter Pan é interessantíssima. Peter Pan representa alguém que se recusa a crescer, que foge da maturidade, que foge das responsabilidades e dos compromissos da vida. Lembram qual é a terra que ele vivia? A terra do nunca.
do mundo da fantasia, onde as crianças permanecem crianças para sempre, vivendo sonhos, vivendo aventuras, ilusões alheias à vida real. Paulo faz essa crítica às pessoas que querem viver assim como menino, né? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Você não foi chamado para ser um eterno menino espiritual. Acorda. Do ponto de vista teológico, meus queridos irmãos, essa chamada síndrome de Peter Pan, ela ilustra muito bem a condição de muitos crentes e até de muitas igrejas que se recusam a amadurecer na fé, vivem presos a experiências emocionais. Onde é que tem uma experiência emocional sensitiva? Eu quero ir lá. Estão presos aos desejos imediatos. Eu estou aqui porque eu quero que Deus responda a minha oração, dê aquilo que eu quero. Eu só quero isso. Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Vivem de fantasia espiritual, querendo ver anjo, né? Tem anjo voando nesse lugar. Assim, muita gente vive nessa perspectiva, fugindo do crescimento que exige renúncia, que exige serviço, perseverança em meio às lutas, amor prático e compromisso com a verdade. Na terra do nunca não há crescimento, não há aprofundamento, não há desenvolvimento. Isso reflete, meus irmãos, uma triste realidade de muitos que preferem permanecer na infância espiritual. O convite do Evangelho, ele é exatamente oposto a isso. A proposta do Evangelho é contrária à proposta da terra do nunca. Deus nos chama para amadurecer na fé, para crescer na graça, na verdade, no amor, deixando para trás, meus queridos irmãos, a superficialidade, deixando para trás o egoísmo que manda na nossa vida, deixando para trás a rivalidade que nós temos, às vezes, dentro da própria igreja, querendo aparecer mais. Eu tenho mais dom do que você. Deixando para trás a busca por experiências vazias, sem profundidade. E uma terceira e última lição, já encerrando. Meus irmãos, foquemos naquilo que é eterno e não do que é passageiro. Jesus nos ensinou tanto sobre isso, lembram? Procurem tesouros do céu, que são eternos, e não tesouros da terra, onde o ladrão vem, escava, rouba, onde a traça e a ferrugem corroem. Devemos buscar esse tesouro maior nos céus, porque Jesus disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O próprio apóstolo Paulo mais tarde vai dizer: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Essa não é a terra do nunca. Mas infelizmente a nossa geração, meus queridos irmãos, tem se ocupado exclusivamente com o aqui e agora, vivendo de aparência, buscando prestígio, vaidade, status, reconhecimento,
Isso em si é vazio. A palavra de Deus nos confronta a lembrar que apenas 3 coisas permanecerão: fé, esperança e amor. E o maior deles é o amor. Por isso considero fundamental que você se pergunte hoje: no que tem investido a minha vida cristã? No que é eterno ou naquilo que passa? Meus irmãos, somente o amor verdadeiro, refletido em ações concretas, expressa verdadeiramente o caráter de Cristo em nós. Esse amor que nós vivemos é um reflexo do amor de Cristo. O amor pelo qual Ele deu a sua própria vida em nosso resgate. E eu concluo meu sermão reafirmando: o amor é de fato o caminho mais excelente, porque Jesus é o caminho mais excelente, porque Deus é amor. Quem caminha sem amor vive na imaturidade espiritual, mas quem caminha em amor reflete a Cristo e experimenta a verdadeira maturidade espiritual, a verdadeira felicidade. E qual é essa felicidade? É glorificar a Deus. Se Deus quiser, na próxima semana nós refletiremos então sobre as 3 virtudes teologais: fé, esperança e amor. Que Deus nos abençoe.